Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 8. E nós vamos ler alguns versículos na noite de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, e no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. 17, último versículo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Uma vez mais, Senhor, fala conosco, pois nós queremos, precisamos, estamos carentes da tua voz. Te oramos em o nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Toma o seu assento, querido irmão. Glória a Deus. Essa ocasião, irmãos, é sem dúvida uma ocasião muito especial. Nós estamos reunidos aqui para adorarmos a Deus nesse culto de ensinamento da palavra. E nós sabemos muito bem, irmão, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nos é muito necessário, irmãos, termos o costume de frequentarmos esse culto. Esse culto para nós, irmãos, que somos pentecostais, e a maioria das igrejas pentecostais usam um trabalho de cura e de libertação. Este aqui, na verdade, é o nosso culto de cura e de libertação. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que os ensinamentos, os oráculos bíblicos são vitamina para a nossa alma. É a palavra do Senhor quem fortifica a nossa vida, quem fortalece o nosso espírito.
Eu li aqui um texto, irmãos. Eu sei que lido pelos irmãos e conhecido de todos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui algumas curas de Jesus após ele descer do monte. E esse monte aqui é famoso. Esse monte se tornou famoso porque Jesus começou de uma alegoria de sermões ali. O sermão profético conhecido para nós como o Sermão do Monte. Esse sermão está registrado, ou se registra lá no capítulo, a partir do capítulo 5 do mesmo evangelho que nós lemos. E quando nós chegamos aqui, irmãos, nessa parte, que é o capítulo 8, Jesus está descendo do monte. Jesus desceu do monte, onde ele pregou o sermão, esse sermão maravilhoso. E quando ele chega no pé do monte, ele é surpreendido por alguém que está doente, por alguém que está enfermo. Essa enfermidade, irmãos, não é uma enfermidade simples. Essa doença não é uma doença corriqueira, do dia a dia, que toma um melhoral infantil e ela passa. O homem que assalta Jesus ali, que pega Jesus subitamente, é um homem que tem lepra. Nós sabemos que nessa ocasião aqui, a lepra, ela era uma doença degenerativa, incurável, não é? Uma doença também que era contagiosa. Esse homem leproso, ele não estava simplesmente condenado à morte, mas ele estava sepultado ritualmente. Ele não podia participar dos cultos, ele estava separado do seu seio familiar, ele não podia frequentar o seu núcleo familiar e não podia viver dentro da sociedade. Esse homem, irmãos, com essa doença que ataca a pele, e são os primeiros sintomas, com manchas brancas na pele, ataca também o nariz, as orelhas, os olhos e todo o sistema nervoso central do ser humano. Essa doença, irmãos, ela era talvez uma das piores doenças daquela época. Esse homem, irmãos, que chega até Jesus, ele chega suplicando ao mestre e pedindo para ele um milagre urgente. Ele diz para Jesus que Jesus pode curá-lo, e ele sabe também que isso depende da vontade de Deus. Ele diz: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Esse homem, irmãos, ele não vivia o evangelho da determinação. Esse homem não vivia aquele evangelho: determino, eu quero, eu libero uma palavra. Não, esse homem aqui entendia a vontade, o propósito e os desígnios de Deus. Então ele fala: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar. Aleluia. Meus irmãos, em 1840 aproximadamente, no final dessa época, nasceu um homem, irmãos, conhecido como um grande médico cientista que trabalhava na área da pele, né? Como que chama aquele médico da pele? Fugiu o nome aqui. Dermatologista. Um grande cientista dermatologista, que depois de longos anos de estudo, descobriu, irmãos, a cura para a lepra ou o tratamento, não é, que leva de 6 a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Então, tornou-se o nome dessa enfermidade hanseníase, em homenagem ao médico Hansen, que descobriu o tratamento para essa enfermidade. Na ocasião que Jesus aqui, irmãos, se encontra com esse homem leproso, a doença não chamava hanseníase e ainda não tinha cura. Era uma doença terrível e incurável. E Jesus respondeu para ele: eu quero te curar. Eu quero curar a você. Então, ser limpo. E Jesus deu para ele uma ordem: vai e mostra-te ao sacerdote. E oferece a oferta que está descrita na lei de Moisés. Por quê? Jesus, irmãos, ele está além da medicina. Jesus está acima das enfermidades. Jesus, ele pode todas as coisas, e operando ele, ninguém pode impedir.
Acontece, irmãos, que Jesus ele trabalha segundo a ordem que ele mesmo deixou na sua poderosa palavra. Ele trabalha num sistema organizado. Esse sistema que ele organiza, irmãos, ele chama de doutrina. Então ele trabalha conforme a sua própria doutrina, e ele não vai contrariar os preceitos bíblicos ou os mandamentos. Então ele fala: vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece a oferta determinada por Moisés na sua lei. Bom, esse homem aqui ficou curado, talvez voltou para o seu seio familiar, voltou a congregar, voltou para a igreja. Nós sabemos, irmãos, que a lepra também na Bíblia, ela é o principal representante do pecado no meio do arraial. A lepra, irmãos, é uma doença tão terrível que quando alguém está doente espiritualmente na Bíblia, quando há uma doença espiritual, não é? Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que ele é tido como leproso. E esse leproso, muitas das vezes, ele é afastado, talvez não pela igreja odierna, mas ele mesmo, com vergonha da sua lepra, das suas chagas, das suas enfermidades, ele se afasta. O leproso, irmãos, às vezes, ele não é vítima simplesmente de cair em pecado, mas o seu ser, o seu ego está ferido. Então ele mesmo se afasta. E quando a gente detecta alguém que está ferido, os exames não são com espinho de laranjeira, não são aqueles exames que eles faziam na época, perfurando a pele do leproso para saber se ela estava insensível ao toque, ao ser furada. Não, a gente percebe que esse nunca está satisfeito com nada. A gente percebe que esse nunca se dá por satisfeito no meio da igreja onde ele congrega, no meio dos irmãos. Não há satisfação com o pastor, não há satisfação com a liderança, nada para ele está bom. Diferentemente daquele que está saudável espiritualmente. Quem está saudável espiritualmente, tudo para ele está ótimo, tudo para ele corre muito bem. Se as crianças correm na igreja, o saudável acredita que as crianças estão gozando de plena saúde e por isso elas correm. Em contramão, o doente, ele reclama: essa mãe não está vendo nada disso, parece que ela está morta, no meu tempo não era assim, eu não fui criado dessa forma. Então, sem a gente querer reparar, a gente percebe aquele que está doente. Aquele que está doente nunca se dá, irmãos, em conformidade. Ele sempre tem um problema, ele sempre vê algo que não está bom. O saudável, tudo para ele está tremendo. O doente, o som está alto, está incomodando, está doendo seus ouvidos. O saudável, irmãos, quando o som está alto, ele dá glória a Deus bem alto, glorifica o nome do Senhor, adora a Deus e diz: que som maravilhoso, que sonoplastia é essa, que igreja avivada, alegre. Nós detectamos às vezes, irmãos, aqueles que estão leprosos, doentes, mas essa doença ela é espiritual. E eu vou dizer a você que o doente espiritual que continua no seio familiar é o doente de mais dificuldade, ou mais difícil de ser tratado, porque ele acostumou com o santo, ele acostumou com o sagrado. Para ele, irmãos, o sagrado não é tão horripilante como o profano. Ele simplesmente se acostumou com as coisas santas. E dificilmente ele se encontra com Jesus. Ele se encontra com Jesus quando Jesus ele desce. Jesus desceu do monte nesse dia, depois de um sermão profético e tremendo. E nos cultos, irmãos, aonde nós clamamos a presença do Senhor Jesus, costumeiramente ele desce, costumeiramente ele vem, costumeiramente ele desce não do monte, mas ele desce, irmãos, do resplendor da sua glória para visitar o seu povo, para visitar a sua igreja. Eu já disse para os irmãos que eu estudei com um irmão militar do exército, né? E ele viajava muitos estados do Brasil, e ele passou aqui por Resende por 4 anos. E na passagem por Resende aqui, ele disse para mim assim, ele disse na sala de aula um dia: eu escuto os pastores falarem que o culto vai ser tremendo, que você vai sair balançado, mexido, que você vai ver, que você vai sentir a glória de Deus, que Deus vai falar com você, que a sua história vai ser mudada. E
As pessoas se alegram, glorificam a Deus, mas eu vejo que quando termina o culto, eu estou do mesmo jeito, eu não vi nada. Eu era jovem, irmãos, tinha 22, 23 anos, ele já era um homem de 30 ou 33 anos, chefe de família, e eu não falei nada, mas eu esperei terminar a aula, o curso terminava 10h30, e quando foi 22h30, então, o pastor terminou o culto, nos encontramos no corredor, e eu falei, o senhor pode me dar um minuto da sua atenção? Ele falou, tem que ir embora, amanhã tem que acordar cedo, nós vamos para o campo, não sei que dia. Eu falei, só quero um minuto da sua atenção. E ele fez assim, tá bom, pode falar. Eu falei, não, eu quero falar com você em particular. Sabe aquilo que você falou, que o pastor fala isso, que você vai sair mudado, que você vai ser transformado, que essa é a noite da sua vitória, e você disse que nunca aconteceu nada? Ele disse, o que que tem? Sempre aconteceu. Aconteceram todas as vezes. Até as vezes que o pastor não falou, aconteceu. Acontece que você não viu. Acontece que você não está percebido. Acontece que o problema que você atravessa é muito maior do que o Deus que você está cultuando. O que você precisa, irmão, é entrar no culto e deixar todos os seus problemas lá onde eles estão, e entrar no culto para adorar. Se despir das suas vestes de angústia, de tristeza, de dor. E ele diz para mim, pode parar de falar, irmão, eu vou te contar um testemunho. Eu sou casado há tantos anos, sou pai de tantas crianças. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque ele é um pastor conhecido em Resende. E eu vou dizer uma coisa a você, irmão, a minha mulher, ela sofre de um problema nervoso muito grande, e às vezes eu chego em casa do culto, depois que o pastor fala isso, e ela me esbofeteia a face, ela quebra tudo, joga tudo no chão, aleluia. E eu disse para ele, irmão, mas isso não quer dizer que Deus não está fazendo. Se o senhor continua casado com ela, se o senhor continua se comportando com ela como um homem de Deus, se o senhor nunca revidou os tapas e bofetões que ela te deu, isto é sinal que Deus está operando sim, que Deus está fazendo sim. E eu não aceito que o Senhor entre no próximo culto e não veja mais o agir de Deus na sua vida, aleluia, porque Deus está agindo e trabalhando em seu favor. Ele falou comigo assim, me dá o seu número de telefone. Eu falei, eu não tenho telefone não. Ele falou, o quê? Você não tem celular? Eu falei, não tem não. Não pude comprar um ainda. Ele falou, onde você mora? Eu falei, eu vim a pé para a aula. Se você quiser me dar uma carona, você descobre onde que eu moro. E somos amigos até hoje. Mas às vezes nós entramos no culto armados. A primeira vez que a esquerda liderou o Brasil com viés de esquerda, ela fez uma campanha de desarmamento. Quem lembra disso? As pessoas iam levar as suas armas domésticas para a delegacia mais próxima, o DPO mais próximo. Só que nesse período, irmãos, que você pegou a arma na sua casa e leva até a delegacia, se você fosse pego pelo um policial, certamente você seria preso pelo porte ilegal de armas. Mas as pessoas, irmãos, estavam armadas naquela ocasião e iam entregar as suas armas, e muitas pessoas foram, talvez até inocentemente, não sabiam o que estava por trás disso tudo. Mas acontece, irmãos, que às vezes nos dias de hoje, depois de todas essas campanhas de desarmamento, ainda existem pessoas armadas, ainda existem pessoas que andam armadas, que possuem armas e que não colocam as suas armas no chão de forma alguma. Eu não sei você, mas eu, quando era criança, assistia filmes de bang bang, e quando aquele camarada do faroeste perdia a batalha, o seu bando perdia, ele colocava a sua arma no chão, as suas armas no chão, e levantava as suas mãos, se rendendo. Pessoas que entram no culto como esse armadas, precisam colocar as suas armas no chão e precisam levantar as suas mãos e se render a Jesus. Pastor, mas eu sou crente, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, e daí? Essa arma, irmão, não está na sua cintura, essa arma está no seu coração.
Pedro andou com Jesus, viu todos esses milagres aqui e muitos outros. Mas Pedro, irmãos, na ocasião da crucificação, Pedro ainda estava armado. Pedro ainda carregava a arma não só na cintura, mas carregava a espada no coração. Você precisa colocar as suas armas hoje no chão e se render a Jesus e dizer: eu aceito o teu propósito, eu aceito o teu plano, eu aceito o teu governo, eu aceito a tua ordem. Se o Senhor quiser e fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer e se o Senhor não quiser, glória a Deus também. Isso é se render ao Senhor, isso é se render aos planos, os propósitos, a vontade plena, total e suficiente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As armas ainda estão, não na nossa cintura, mas no nosso peito, no nosso coração. Quando esse homem chega no pé do monte, encontra-se com Jesus e diz para ele: se o Senhor quiser, esse se aqui é uma condição, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. O Senhor pode curar a minha enfermidade. O Senhor pode limpar a minha alma. O Senhor pode transformar o meu ser, se o Senhor quiser. Talvez ele frequentou aquela aula que Jesus deu, ensinando os discípulos a orar. Não é? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é sim, sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, irmãos, ela sempre é perfeita. Talvez seja imperfeita para o que eu quero, talvez seja imperfeita para a minha vontade. E isso acontece inúmeras vezes na minha vida. Muitas coisas acontecem que é a vontade de Deus, mas não é a minha vontade, ou não são as minhas vontades, mas é a vontade plena, total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus então conseguiu caminhar mais um pouquinho, entrou em Cafarnaum. Falei um pouco da lepra aqui, vou lembrar os irmãos agora de Cafar, né, aldeia, e Naum, um homem, né, talvez aldeia de Naum. E quando Jesus ele chega em Cafarnaum, ele se depara com um centurião vai ao seu encontro. E esse centurião, irmãos, vai ao encontro de Jesus para lhe suplicar uma bênção, para lhe clamar uma bênção. A epígrafe na minha Bíblia diz um comandante romano crente. Essa epígrafe aqui, ou o cabeçalho dessa parte, que começa no versículo 5 do capítulo 8. O centurião, eu sei que você sabe, mas eu vou falar novamente. É o comandante de uma centúria. A centúria romana era o pelotão de elite do exército romano. Eram homens qualificadíssimos para o serviço militar. E aqui, irmãos, ele é o comandante de uma centúria. Ele é um centurião. Ele está ao nível de um capitão. Porém, ele percebe que as suas glórias, as estrelas da sua farda, o estudo todo que ele tem para chegar nessa função, toda a sua experiência belicosa, militar, não é capaz de resolver o problema dele. Ele tem em casa um homem jazendo em enfermidade. O homem que está na casa dele não é seu filho, não é seu irmão, não é seu parente, mas é seu servo. E ele diz: o meu criado jaz em casa, está em casa, paralítico, não se move, está violentamente atormentado. Parece que ele está como leproso. Quando eu disse aqui que a lepra ataca o sistema nervoso central, o leproso ele não só tem manchas na pele, não só tem problema nas cartilagens, não só tem dores nas juntas, mas ele também tem algumas alucinações. Ele também fica esquizofrênico, começa a enlouquecer,
ataca o seu cérebro. A doença nervosa vai fazendo ele perder o seu equilíbrio. E ele está dizendo, ele está violentamente atormentado, ele está paralisado e violentamente louco. Ele está atormentado. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pelo meu servo. Quem está clamando por esse servo é um capitão. Quem está clamando por esse homem doente é alguém que tem um poder sobre ele, até talvez de sumir com ele, mandar matá-lo, devolver a família. Mas ele diz, olha, eu estou aqui, mas eu tenho um grande problema lá na minha casa. Eu estou aqui, mas na minha casa eu tenho uma situação que toda a minha experiência em guerras, em batalhas, não podem resolver. Na minha casa eu tenho um servo, um criado, um escravo, paralítico, atormentado. E eu preciso de uma solução. E Jesus de pronto atende o clamor e diz, eu irei e lhe darei saúde. Essa saúde que Jesus está dizendo aqui não é simplesmente uma saúde da paralisia. Jesus não só ia destravar as pernas daquele homem, os braços dele. Talvez ele comia com a ajuda de alguém. Talvez ele ia ao banheiro com a ajuda de outro criado. Talvez o próprio centurião, por ter forte consideração ou até amor por ele, assim também o procedia, levando-o ao banheiro, dando comida na boca dele. Porque ele estava num estado de paralisia. E Jesus está dizendo, eu irei e lhe darei saúde. Irei aonde? Em casa. Pois é lá que o centurião disse que o empregado está. O meu servo jaz em casa, violentamente atormentado, paralítico. E Jesus olha para ele e diz, olha só, eu já acabei de resolver o problema aqui do homem leproso, e agora eu vou até a sua casa. Eu vou chegar lá e vou dar saúde a ele. Eu vou repreender a paralisia. Eu vou curar o que está atormentando ele. Eu vou na sua casa e eu não só vou lá. Eu vou e eu vou dar a ele saúde. Observe, irmãos, que comigo você deixou também na sua casa problemas, situações, paralisias, áreas da sua vida talvez estejam congeladas na sua casa, no seu lar hoje, mas há uma palavra de Jesus que eu libero para a tua vida agora. Eu irei e lhe darei saúde. Eu irei na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. Aleluia! Jesus está caminhando para a sua casa hoje, agora. Quem crê, comece a glorificar, a exaltar, a bendizer. Toda paralisia será curada agora, em o nome de Jesus. Orala bande cantecou de calabachou de anderai. Oh, aleluia! Meu esboço não chegou aqui, talvez porque a minha internet em casa não está boa. Mas eu me lembro que eu coloquei um tema lá. Simples. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Pastor, aqui não tem ninguém doente. Lembre-se da lepra, que não é um pecado. Lembre-se da lepra que não é física. Mas lembre-se da lepra que está atacando o seu coração. Quando eu era jovem, muito jovem, tinha 13 anos de idade, adolescente. Eu estudava numa escola aqui em Resende, Escola Estadual Marechal Souza Dantas. Alguns aqui conhecem. E o meu pai estava construindo o edifício Trocadeiro. E quando a aula acabava mais cedo, eu ia para o prédio. Eram muitas pessoas trabalhando, eu gostava muito daquilo. E nós subíamos lá todos aqueles andares de escada. Meu pai gostava de fazer um exercício, aproveitava esse momento para fazer um exercício na escadaria do prédio. E um dia eu cheguei no quarto ou quinto andar, estavam instalando as portas de incêndio. E eu falei, pai, que negócio é esse aí? Porta esquisita, larga assim a porta. E tinha uma chapa de um lado e uma de outro, e parecia que no meio tinha alguma coisa.
Era como se fosse uma porta de almofada, mas metálica. Meu pai parou com toda a paciência e falou comigo: toda essa caixa aqui da escadaria é a caixa mais segura do prédio. Aqui é tudo trabalhado em concreto armado, e nós temos aqui uma tecnologia não vinda do Brasil, que se o prédio todo pegar fogo, o último lugar a incendiar é a escada. A escadaria é o último lugar que pega fogo. Então os moradores, quando tiver tudo pronto, pintadinho, você vai ver que a gente vai colocar as placas, as sinalizações, para eles correrem para o hall de escadas. E assim eles vão poder descer do prédio tranquilamente, visto que a energia elétrica foi cortada, talvez pelo curto-circuito ou pelo bombeiro que chegou e detectou o incêndio e desligou a luz elétrica para que não haja mais focos de incêndio que já existem. Então esse lugar aqui é um lugar seguro, e aquela porta ali, meu filho, chama porta-fogo. As chamas não passam sobre ela. Essa chapa aqui é uma chapa especial, assim, e dentro aqui tem um material chamado lã de vidro. E depois, essa outra chapa. A intenção é que quando a pessoa colocar as mãos aqui, a porta não esteja quente, se caso o fogo estiver no corredor. Então essas portas são anti-fogo, são portas-chamas. E depois, irmãos, eu cresci, fiquei velho, me converti de verdade, e eu detectei que na igreja tem pessoas que estão assim, num ambiente da vida que o fogo de Deus não o pega. Ele fecha as portas contra o incêndio, e as labaredas do Espírito Santo não conseguem penetrar no ambiente que ele está. Um ambiente de dor, um ambiente de trauma, um ambiente de luta, um ambiente de luta. O que você precisa, irmãos, é sair desse ambiente. O que você precisa é sair desse lugar que você pensa ser acesso e tomar, irmãos, o lugar onde o fogo de Deus vai aquecer a sua vida, aquecer a sua alma. Não feche as portas, aleluias, que protegem a sua vida das chamas do Espírito Santo. Muito pelo contrário, mergulhe-se no fogo, na glória de Deus, para que você seja curado da enfermidade que você estiver passando. Eu tinha quantos anos? Tem, então, irmãos, 31 anos essa história. E como que uma história marca o coração da gente assim? Como que um acontecimento isolado marca a vida da gente dessa forma? Eu me lembro da cor das portas. Elas estavam sendo pintadas de marfim. Era uma cor muito usada naquela época. Uma cor leve, branda, não é? E o que você precisa é sair do ambiente que o fogo de Deus não te atinge. Você precisa entrar nesse culto aqui, e a hora que uma criança chorar, você dá glória a Deus pelo choro da criança. Esse ambiente aqui é de culto, e tudo aqui é para glorificar o nome do Senhor. Tudo aqui é para bendizer, é para exaltar a Ele. Tudo aqui é para dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso. Tudo aqui, irmãos, é para a glória, para a honra do nome dEle. O centurião, irmãos, ele fala: olha só, eu não sou digno que o senhor entre embaixo do meu telhado. Eu não quero te constranger a isso, porque você sabe que os judeus santificados não entravam em qualquer tenda ou em qualquer casa, não tinham comunhão em qualquer moradia. E o romano centurião entende a santidade de Jesus e diz para ele: eu não sou digno que o senhor entre embaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Mas eu sei de uma coisa: eu sou um homem de autoridade. Eu tenho homens sob, sob, com B mudo, debaixo, sobre, não é, com R e E, por cima. Esse tablet está sobre o púlpito. A lâmpada que está aqui acesa está sob o púlpito, debaixo. E ele diz: eu sou homem sob autoridade. Eu tenho homens sob a minha autoridade, debaixo da minha autoridade. E eu digo a um: vem, ele vem. Eu digo o outro: vai, e ele vai. Eu dou ordens para eles simples, e eles operam. E eu reconheço no Senhor que há autoridade no Senhor também. E eu sei que o Senhor não está sozinho.
Eu não estou falando simplesmente dos seus discípulos, que eu conheço Pedro, pescador, conheço Tiago, conheço João, eu estudei com eles, eu sei quem eles são. Mas eu estou falando daquela guarda pretoriana do céu que eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor veio montado nas asas de um querubim. Eu sei que existe um exército de anjos, uma milícia angelical, aleluia, que atende às suas ordens. Dize, porém, uma palavra, e os teus anjos irão à minha casa, e o meu criado sarará. Eu não preciso que o Senhor vá lá, eu não sou digno, mas eu preciso que o Senhor me libere apenas. Uma palavra. Eu preciso que o Senhor libere apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. O Deus que nós servimos, igreja evangélica, cristã, pentecostal, em Jardim Aliança, o Deus que nós servimos, Ele é o dono da última palavra. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele não precisa de um altar humano. Ele não precisa de uma vela para clarear a imagem dele. Ele não precisa de um altar, de um copo de vinagre, de vinho ou de uma alimentação. Não, o Deus que nós servimos, Ele está entronizado. Ele mora acima das estrelas. O nome dele é Jesus de Nazaré, o dono da palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Oh, aleluia! Antes dele nunca houve depois dele não haverá. Ele é, irmãos, tudo. Ele é tudo em todos. Ele pode todas as coisas, e operando Ele, ninguém impedirá. Oh, aleluia! Eu vi esses dias na internet, salvo engano ontem, uma irmã aqui da igreja, uma jovem senhora, fazendo uma declaração de amor para o esposo e tecendo a ele elogios. Tem mais ou menos a minha idade, o casal. E eu olhei e falei, sabe o que é isso? Isso é glória de Deus. O mal resolvido, sabe o que pensa? Aí, tá quebrando pau dentro de casa, tá tirando onda no Facebook. O pau tá torando lá dentro. Mas quem sabe, irmãos, o que Deus faz, Ele olha e pensa, é a glória de Deus que faz isso. Mais de 20 anos de casado, tem uma coisa que não cabe dentro do peito, que não cabe dentro de casa, precisa publicar, para que todos saibam o amor, o reconhecimento que ela tem por Ele. Ela precisa publicar para dizer, para todo mundo ouvir, o quanto Ele é especial, o quanto Ele é amado. Só enxerga por esse horizonte, irmãos, quem conhece a glória e a presença de Deus. Pastor, eu pensei justamente o que o senhor disse. O pau está quebrando e eles estão na internet assim. Mude seu pensamento hoje, porque a casa que Jesus é o dono da palavra, irmãos, essa casa tem amor, essa casa tem união, essa casa tem cumplicidade, nessa casa ninguém fica velho, nessa casa o amor é mútuo, todos são cúmplices, aleluias, de um amor ágape, conquistado no Calvário, um amor fraternal. Em o nome de Jesus, eu ministro a palavra, a última palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, na noite de hoje, em o nome de Jesus. Um texto que fascina os meus filhos, os dois, é 1 Coríntios 13:13. Quando eu era criança, irmãos, eu cantava no coral assim: o amor sempre vence, o amor nunca morre. O coralzinho gostoso, aquele coral das crianças, viu? A gente estava preocupado com nada, irmão. A gente só estava preocupado em adorar a Deus. Às vezes o tênisinho, irmãos, não tinha sola embaixo,
tinha um papelãozinho para não pisar direto no chão. Mas o que mais nós queríamos era adorar a Deus. O que mais a gente queria, irmãos, era glorificar o nome do Senhor, adorar a Ele. Às vezes a roupa que a gente estava usando era a terceira ou quarta geração que estava usando aquela roupa da igreja. A gente olha. Sabe como chama isso? Osmar. Não foi não, hein? Osmar Contato. O nome desse microfone é Osmar. Osmar Contato. Mas o mais importante era o nosso... Tá glória, deixa assim, Arthur. Gostei. Fiquei com a voz assim, igual a do Tiago. O mais importante era, irmãos, glorificar a Deus. E nós adorávamos a Deus mesmo. O centurião, irmãos, ele disse: olha, manda um empregado seu lá e manda através da sua palavra. Manda lá através apenas do que o Senhor tem para falar. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Algumas versões, o meu criado sarará. Jesus, irmãos, no versículo 10, ficou maravilhado e disse: nem lá na nossa casa eu encontrei tanta fé, nem no meio dos israelitas eu encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, olha nós aqui, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando da gente. Ele está se dirigindo para os judeus, falando de nós. É a gente mesmo. Isso é com você mesmo, crente da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, que vai completar 90 anos agora, 19 de fevereiro. E é dia 24 que nós vamos estar lá? Dia 24 nós vamos estar lá, nos 90 anos da igreja, irmãos. Eu vou ter a oportunidade de deitar o óleo sobre um pastor que nasceu aqui. Eu fico emocionado, irmãos, quando eu me lembro. Eu penso em tudo que Deus ele fez. Sabe? Eu vou chegar lá, irmão, e vou pedir: pastor Joel, por favor, o senhor me dá a vasilha? Deixa eu, posso? Pode orar, mas deixa eu derramar o óleo. O senhor me dá essa honra? Hoje me perguntaram dele, eu falei assim: ele é um menino, jovem, vamos avaliá-lo. Pode avaliar sim. Quem é? Eu falei: pastor Carlos. Mas o Carlos não é aquele senhorzinho lá? Eu falei: Léo, dá de 10-0 em você, rapaz. Aquilo corre, joga bola e tudo. É alguém que acredita, irmãos, em uma palavra. Uma palavra. Olha que tremendo. Alguém, irmãos, que se dispôs a sentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. É alguém que entendeu o poder dessa única palavra, ou dessa palavra última, que quando fala, irmãos, está determinado, está decretado e pronto. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus, olha, lá do Oriente, lá do Ocidente, vai vir um povo que vai se sentar à mesa, com Abraão, com Isaque e com Jacó. E eu vou dizer a vocês: os filhos do reino serão lançados nas trevas interiores. Mas esses que virão de lá, vão se sentar à mesa. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o povo israelita não está entendendo o propósito dele, não está entendendo o que ele foi fazer ali. E Jesus, irmãos, liberou a palavra simples: vai, e como creste te seja feito. Me parece que Jesus ensina aqui que é a medida da nossa fé, né? Me parece que Jesus está me dizendo aqui, Diogo, que é a medida do que eu acredito. E se ele está dizendo isso, irmãos, é verdade. Ele também disse que a nossa fé
se for do tamanho de um grão de mostarda, será imbatível, né? Nós vamos dizer ao monte, sai de um lado para o outro, e o monte vai. Por quê, irmãos? Porque o grão de mostarda, apesar de se enxergar dificilmente a olho nu, ele é resistente, irmãos, a calores intensos. Ele é resistente a ser pisoteado. Um grão de mostarda pode ficar naquela rua lá fora, nesse sol que fez hoje, os carros passarem para lá e para cá em cima dele, as pessoas pisarem nele, mas aí vem o vento, toca ele para o cantinho da rua, aonde o vizinho lavou a garagem, e aí ele chega naquela umidadezinha, naquele barrinho da beira da rua, e ele brota. Segura as raízes, o broto segura as raízes naquela lama da calçada profunda pelo meio das pedras, e daqui a pouco torna uma árvore alta. A fé do tamanho de um grão de mostarda é a fé que te permite ser pisado, ser enxotado, ser jogado de um lado para o outro. A fé que te permite ser maldito pelas pessoas, e a fé que te coloca na certeza que a hora que as águas do Espírito se chegarem à sua vida, à sua alma, você vai brotar, você vai germinar, você vai crescer uma planta nova. As aves vão se aninhar a você, você vai dar fruto, aleluia, o seu fruto vai alimentar 1, 2, 3, 7, 10, 70, 700, em o nome de Jesus. Eu profetizo a fé do centurião romano sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Você terá a partir de hoje uma fé inabalável, uma fé apenas em uma palavra. Agora o caminho, irmãos, para finalizar. Jesus desceu do monte, lá no versículo 1, pensando que ele vai ir para casa, lanchar. E Jesus, ele é hóspede em uma casa em Cafarnaum. Quando eu era jovem, um pastor disse que Jesus tinha casa de praia. Quem morava em Cafarnaum, irmãos, era a sogra de Pedro. Pedro já morava de favor com a coroa. Ainda levou Jesus e mais 11 para morar lá. Que casa de praia é essa, irmão? Se o próprio Jesus disse que as raposas têm convice, as andorinhas têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Controverso, né? E Jesus está indo para a casa da sogra de Pedro. Talvez tomar um banho, lavar os pés, comer, descansar um pouco. Ele está tentando ir desde que ele desceu do monte, mas aí vem o leproso, necessidade urgente. Aí vem o centurião, outra necessidade urgente. Aí agora, irmãos, ele vai para casa. Agora eu chego em casa, agora está tudo tranquilo. Já liberei uma palavra para o criado do centurião, já curei o leproso. Agora eu vou para casa, comer um bolinho de chuva, tomar um cafezinho adoçado com açúcar mascavo. Estou chegando. Você nem sabe o que é isso, né? Isso é coisa de mineiro. E aí, irmãos, lá vai Jesus. Mas quando ele chega em casa, a mulher que ia preparar todas as coisas está acamada. Ela está deitada, prostrada, com febre. E aí, irmãos, Jesus estende a mão para ela. Olha que como tem hora Jesus manda o leproso se mostrar ao sacerdote. Ora, ele só dá uma palavra e a palavra dele indica para aquilo que você acredita. Vai e vai acontecer conforme a tua fé, como você acreditou. Bom, mas agora Jesus, ele chega e estende a mão. Tem hora que Jesus, ele manda nós tomarmos uma ação. Ele não precisava mandar o leproso pegar a oferta, oferecer e se mostrar ao sacerdote. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da oferta, ele é o dono do leproso, ele é o dono do sacerdote. Ele manda e acabou. Mas tem coisa que precisa da minha participação.
Tem coisa que eu preciso oferecer a oferta. Tem coisas que Jesus vai fazer na minha vida, que eu preciso me sujeitar ao sacerdote, a obedecer o que está prescrito na palavra. Tem horas que Jesus vai efetuar um milagre tão urgente, mediante a minha fé, que vai ser através de uma palavra apenas. Mas agora Jesus, irmãos, não quer mandar se mostrar ao sacerdote. Jesus não quer que alguém ofereça uma oferta e nem vai liberar uma palavra. Jesus agora estende a mão. Jesus agora não manda a palavra em casa, ele chega na casa. Oh, aleluia! Ele chega na casa, e quando ele chega na casa, ele se encontra com um cenário, ele se depara com um cenário. Eu não sei você, mas já aconteceram coisas assim comigo. Eu estou aqui na igreja pregando, cantando, adorando, profetizando a bênção, e quando eu cheguei em casa, lá estava um problema. Jesus, irmãos, estava assim, fazendo a obra, pregando, curando, libertando pessoas, mas quando ele chega em casa tem um problema na casa onde ele está, ou na casa que ele está morando. E quando ele chega, irmãos, ele não fala, ele não dá uma ordem, mas ele estende a mão. Ah, você não está entendendo não. Se você estivesse entendendo, você já tinha glorificado a Deus. Quando eu disse que quando ele chega em casa, ele não fala, ele não dá uma ordem, mas ele estende a mão. Ou você não está entendendo, ou você não crê que ele está estendendo a mão na sua casa agora. Isso aqui, irmãos, não é uma história, não é um conto, não. Isso aqui é profético. Se você ficar aí achando que é uma história, nossa, o pastor falou bem hoje, nada disso, irmão, isso aqui é profecia. Domingo eu ministrei uma palavra aqui um tanto quanto estranha, esquisita, e eu falei, nossa, que palavra estranha, esquisita. Mas uma jovem, irmãos, precisava ouvir aquela palavra, tinha que ser daquele jeito. Tinha que falar de armadura, tinha que falar de escudo, tinha que falar de pés calçados, tinha que falar de espada, tinha que falar de capacete. E aquela palavra, irmãos, ecoou no coração dela, e ela entregou a vida dela para Cristo, retornou para os caminhos do Senhor. Os pais dela tomaram uma decisão, quer saber? Essa igreja que salva a minha filha, que estende a mão para ela, eu vou participar daqui, eu vou ser daqui agora. A partir de hoje eu congrego aqui. Porque eles entenderam o dom da profecia que há na exposição, na pregação da palavra de Deus. E não pense você, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está ministrando ao seu coração, está ministrando a minha vida. Eu tenho algo na minha casa paralisado, eu tenho algo na minha casa enfermo, que atormenta, mas hoje em o nome de Jesus, enquanto eu estou aqui, o dono da palavra está enviando a voz dele lá, está mexendo em documentos, em papéis, aleluias, está transformando todas as coisas. E eu vou dizer aqui neste púlpito, irmãos, eu ministrei assim, 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 mas eu estou hoje aqui cantando o hino da vitória. Deus me deu um mistério esses dias, irmãos, sobre a porta formosa, sabe? Que Pedro fala pro homem que está coxo lá, não tem prata nem ouro, mas eu tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. As pessoas colocavam os doentes, os enfermos, para onde Pedro passava, a sombra dele cobrisse as pessoas, e essas pessoas eram curadas, a sombra. E eu estava analisando, irmãos, isso pela palavra, sabe? E pensando, eu coloquei um acesso ali, uma rampa, para pessoas portadoras de enfermidades. As igrejas estão se adaptando para receber os doentes.
os enfermos. Nossa, pastor, que bom, isso é inclusão. Eu falei, é sim. As igrejas chiques, tem aquela linguagem de sinais, como que chama aquilo? Libras. A igreja tem tudo, irmão. Linguagem de sinais. Na calçada da igreja tem aquele calçamento diferenciado para os cegos. Tem rampa para os paralíticos. Tem linguagem de sinais, libras. Para mim, libra era só em pneu de carro. Mas a igreja não tem levanta e anda. Acabou. Ou acabou. A glória foi embora. É por isso que a gente tem linguagem de sinais. É por isso que a gente tem rampa de acesso. Se você ficar cochilando, irmãos, dentro da igreja, quando você perceber, a igreja é qualquer coisa, menos igreja. Os salmistas escreveram cânticos dos degraus. As pessoas cantavam nas subidas, ou na subida para Jerusalém, subindo os degraus. Porque aquela igreja de Israel, essa igreja de Cristo, não tinha prata e nem ouro. A gente tem prata, tem ouro. Olha o banco acolchoado. Nós vamos fazer um trabalho aqui que vai custar para a gente 100 mil reais. Vai botar uma laje aqui, vai botar vidro na frente. Vamos investir 100 mil reais esse ano e vamos. A gente tem prata, a gente tem ouro. Mas eu te pergunto e me incluo no meio. Eu nos pergunto se isso existe. Eu nos pergunto. Onde está o levanta e anda? A senhora pode vir para a igreja toda rebolada. Fazer foto no Facebook. Mas você não tem levanta e anda. Jesus está aqui e Ele está. Jesus, irmãos, Ele curou e Ele cura mesmo. Jesus operou e Ele continua operando. Só que eu, como está o meu coração? Perturbado, amargurado, preocupado, nesse mundo globalizado. Quando era criança, irmão, só tinha Jesus. Não tinha geladeira. Tinha um fogãozinho daquele com aquelas orelhinhas do lado assim, tinha uma boquinha vermelha que era o forno, mas nem usava aquilo. Sabe qual fogãozinho que eu estou falando? Era chique, esmaltado. Tinha que cuidar para não bater, para não estourar o esmalte dele. O forno ligava só dia de Natal, e olhe lá. Tinha um fogãozinho a lenha no fundo de casa, criava uns frangos, lá mesmo a gente matava, comia. Tinha umas hortaliças, umas verduras, por ali a gente ficava. Mas quando o médico disse, esse menino não fala, ele é mudo, pode matriculá-lo numa escola de mudos e surdos, porque ele não fala. Ele tem um problema na garganta que ele não vai falar nunca. Chegou um homem de Deus lá, flagelado, cansado, mancando, e falou para minha mãe, dentro de 7 dias ele fala. Mas o médico disse que não fala, mas não é a fé da senhora, é a minha fé. Dentro de 7 dias ele vai falar. Nós precisamos voltar, irmãos, para essa fé aqui. Você precisa saber que Jesus está na sua casa. Você precisa saber que a tormenta do seu lar, quem vai curar não é o psicólogo. Aquele que está lá violentamente atormentado tem alguém para liberar uma palavra para ele ser curado. Deixa o psicólogo para aquele que não conhece Jesus, para a casa que Jesus não visitou ainda, para a casa que a palavra de Jesus ainda não chegou, porque a casa que a palavra de Jesus chegou, a pessoa vai dormir, vai deitar, vai dormir, logo pegar no sono, porque Jesus, irmãos, Ele é o dono da paz, Ele é o dono da alegria, Ele é o dono da satisfação. Fizeram uma bateria de exames em mim esses dias. Dormi com a cabeça enfaixada, cheio de fio, um aparelho aqui. E o exame registrou 24 paradas respiratórias em uma noite, algumas com 26 e 28 segundos. E a médica falou, qualquer hora vai parar e não vai voltar. Você vai infartar, você vai ter um AVC, você vai não sei o quê. E a Priscila levou o resultado do exame.
A consulta era do Caleb, é a mesma médica minha e dele. A médica olhou e falou: esse homem, eu vou marcar a consulta dele. Hoje é terça, para depois de amanhã. Porque ele pode dar uma coisa nele a qualquer momento. Ele não dorme, o cérebro dele não para. Em 10 anos ele está com Alzheimer, porque o cérebro dele não descansa. Não para um minuto sequer. E eu lembrei dos irmãos que falaram: pastor, que memória que o senhor tem. O senhor lembra de mensagens de 20 anos atrás? Como que o senhor decora todas as coisas? Nada meu, irmão. Chega eu no médico, quinta-feira, a médica: você vai operar o nariz, você vai operar isso, aquilo, outro, tem um desvio não sei da onde, e a sua garganta é do formato tal, e não sei o que lá, não sei como que você fala. E eu fiquei ouvindo aquilo, irmãos. E sábado, lá em Porto Real, festividade das irmãs, terminou o culto, e eu estava convicto. Eu falei: eu não vou operar a garganta. Não vou mexer no céu da boca. Mas por quê? Opera logo, aproveita, plano de saúde. Não. Porque o meu Deus já operou, irmão. Eu não vou colocar a mão, irmãos, aonde Deus colocou, não. Se Deus colocou a mão dele, irmão, deixa a mão dele. A marca, irmãos, que a médica viu no exame é só para ela saber que há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta, há um Deus que coloca um mudo para falar. Aleluias. E é com essa voz aqui que eu vou finalizar os meus dias pregando o evangelho. Eu não vou ficar mudo, eu não vou ter Alzheimer. Sabe por quê? Porque quem me curou foi Jesus. Aleluia. Não, pastor, mas Deus deixou o médico. Deixou. Deus deixou o médico para coisa que é para o médico. Mas tem coisa que é só para Deus. A gente cantava assim lá na mocidade: isso é coisa para Deus. Isso é Você lembra, né, Diogo? Velho pra caramba também? Lembra? Jesus chega na casa e estende a... Jesus chega na casa e faz o quê? Jesus chega na casa e encontra a sogra de Pedro acamada e com febre, e tocou-lhe na mão. Acamada, com febre, tremendo. Jesus estendeu a mão, tocou na mão dela e não falou: febre, eu te repreendo. Febre, sai dela. Eu te ordeno enfermidade, dor de cabeça, disenteria, dengue, sai. Jesus, irmãos, tocou nela e a febre a deixou. Ao toque de Jesus, irmãos, a febre foi embora daquela mulher. Ao toque de Jesus, irmãos, a mulher se colocou de pé na cama. E sabe o que ela fez? Serviu. Eu achei esse, irmãos, de tudo que Jesus fez, esse é o personagem mais maravilhoso. Essa mulher, irmãos, ela recebe uma cura imediata. Jesus não fala, não dá ordem, não usa uma palavra. Jesus simplesmente toca. E ao toque de Jesus a febre vai embora. Você está sentindo o toque dele aí? Você está sentindo o toque dele na sua alma? O toque dele na sua vida? O toque dele no seu ser? Sinta o toque de Jesus na sua vida agora. E ela, irmão, se colocou sobre seus pés. Ela se levantou, levantou-se e serviu. Só que ela não serviu somente a Jesus, ela serviu-os. Ela serviu Jesus, 12 discípulos. Ela não serviu Jesus e 12 discípulos, porque o 16 fala: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A mulher se levantou de um quadro de febre acamada e começou a servir Jesus. Começou a servir os discípulos de Jesus.
Começou a servir os endemoniados, os doentes. Enquanto Jesus curava, o endemoniado curava, ela dava água, ela dava comida. O endemoniado era liberto, na mesma hora ela colocava ele para tomar um banho. Na mesma hora ela começou a servir. Você quer ser curado para quê? Para ir para a praia, para viajar, para passear? Tudo bem, mas o seu principal propósito deve ser servir a Jesus. Eu quero ser curado para servir o Mestre. Aleluia! Qual é o seu propósito de ser curado? Um jovem paralítico, que era nossa ovelha no passado, um dia me questionou dizendo: pastor, quando que eu vou andar? E eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para ele agora? O senhor está pregando direto aí que paralítico anda, que cego enxerga, que mudo fala, que surdo escuta, mas e eu? Eu quero saber qual é o culto que eu vou andar. E eu falei: me lava, Jesus, o que eu falo para ele agora? E veio a palavra nos meus lábios. Eu falei: irmão amado, se eu levantar daqui dessa cadeira que eu estou sentado, ele do lado de lá da mesa e eu do lado de cá no gabinete, só eu e ele. E eu falei: se eu me levantar da minha cadeira, impuser as mãos sobre o irmão, declarar em o nome de Jesus a cura, e o irmão esticar as pernas, desenrolar os tornozelos, desembolar os joelhos, os seus músculos e nervos chegarem no lugar, você ficar com a voz, a fala perfeita, suas mãos que não pegam, que são tortas, desenrolarem, você conseguir pegar, apalpar. A pergunta é: você vai viver do que você ganhar, você vai viver dos donativos que você receber e vai pregar o evangelho por todo mundo? Ou você vai viver as noites, as baladas que você nunca viveu até aqui com 22 anos de idade? Ele com a mãozinha dele tortinha, coçou a cabeça. Verdade, pastor? Se você não falar a verdade, eu vou orar e você não vai andar. Se você for andar para glorificar a Deus, eu vou orar e você vai se colocar de pé. Ele falou: olha, pastor, sinceridade, eu vi meu irmão saindo, zoando, ficando com as meninas, e eu preso nessa cadeira de rodas. Para falar a verdade mesmo, se eu andar hoje, eu quero trabalhar, eu quero estudar, tudo bem, tá certo, mas eu quero viver a vida, eu quero curtir o que eu não curti. E eu disse para ele: meu amigo, você nunca vai andar, porque Jesus disse que se o nosso olho nos atrapalha a entrar no céu, nós devemos arrancá-lo. O que Jesus ele quer é a sua alma. Ele pode te curar, ele quer te curar, mas há uma condição. E se você não está pronto para passar, para viver, para superar a condição, você não vai andar. E essa palavra daquele dia, 10 anos atrás talvez, né, Diogo? 10, 11 anos atrás. Essa palavra hoje se aplica na sua vida. Se você não for verdadeiro nas suas escolhas agora diante do Mestre, você vai continuar do mesmo jeito que você está, paralisado, doente, enfermo. Mas se você fizer um voto diante do Senhor e disser: Senhor, me tira desse vale, me tira dessa situação, me tira dessa paralisia, faz algo tremendo, poderoso na minha vida, porque eu vou glorificar o teu nome, eu vou te exaltar, meu Deus, enquanto eu viver. Você pode ter certeza que Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu vou servir ao Senhor, eu vou servir aos seus discípulos, e eu vou servir todos aqueles que entrarem pelas portas do discipulado. Eu vou ser um servo teu. Essa mulher se levantou, irmãos, não para arrumar a cozinha que estava desarrumada, não para lavar o banheiro que estava sem lavar, não para ir no trabalho levar o seu, como que chama quando a pessoa fica enferma e leva no trabalho aquele documento? Atestado, aquilo que atesta que ela está enferma. Não, ela, irmãos, se levantou para servir Jesus, os discípulos
e aqueles que estavam chegando na casa dela. Se você quer se levantar para servir em nome de Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Aleluia. Se for qualquer outro propósito, fica aí mesmo. Agora, Senhor, eu quero levantar para servir. Eu quero me levantar da situação que eu estou vivendo para te adorar. Eu quero me levantar para servir o Senhor, servir os discípulos e servir toda a multidão. O Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai transformar o seu ser. Em o nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos adorar a Deus. E se a sua decisão for sim, você venha, saia do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. E o dono da última palavra está aqui nesta noite. Aleluia! Quem chora pra Deus tem resposta, e Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, aleluia! E o céu se comove na hora, e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Aleluia! E só Deus tem o poder de interpretar. E o que chora pra Ele é porque sabe. Porque é o único que pode consolar. Aleluia! Quem chora pra Deus tem resposta, e Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora, e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. E só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele é porque sabe. Porque Ele é o único que pode consolar. Aleluia! Deus de maravilha! Você saiu do seu lugar com um propósito. E só você sabe qual é esse propósito. Só você sabe aquilo que você precisa, aquilo que você vota agora. E eu já disse para o Senhor: Senhor, faz a tua obra na minha vida, porque eu quero que a minha vida daqui para frente seja para servir não só o Senhor, mas os discípulos, os irmãos, aqueles que estão em angústia, em prisões. Eu só quero servir. Aleluia. Eu não sei qual é o teu propósito, qual é o teu voto, mas o Senhor sabe. Mas Ele pode enviar a palavra. Essa palavra pode estar sendo enviada no seu lar, mas Ele também pode estar lá agora trabalhando enquanto você está aqui. Toda doença, toda lepra está sendo desfeita agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, receba esta palavra na tua vida agora, no teu ser. Em o nome de Jesus, seja curado agora, seja restaurado. Em o nome de Jesus, nessa noite, receba a palavra do Senhor na tua vida. Em o nome de Jesus, receba o toque do Espírito de Deus aqui. Receba o toque de Jesus agora nas tuas mãos. Se coloque sobre os teus pés agora.
curado, restaurado. Se coloque de pé para servir, para adorar, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, tudo que foi ministrado aqui nesta noite, em o nome de Jesus, receba na tua vida agora, em o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.